Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Projeto de leitura pode diminuir tempo de presidiárias de Tremembé. Garrafas PETs recicladas ajudam a gerar descontos na conta de luz. A proposta da iniciativa é dar o destino certo para embalagens que, se descartadas da natureza, levariam séculos para desaparecer. Consumidores buscam cada vez menos por crédito. Treinamento funcional ajuda na queima rápida de gordura e definição dos músculos. E veja também. Sempre salvando vidas. A Polícia Militar, quando está em combate, está defendendo a cidadania. Mas há outras coisas também extremamente relevantes que a Polícia Militar desenvolve. Hoje nós estamos recebendo o Tenente Gonzaga, o Soldado Ferreira, e vamos conversar com eles sobre a atuação do helicóptero Águia da Polícia Militar. Você sabia que até transportar órgãos para transplantes eles fazem? E também o esquema ambiental, né? Defendendo aí as nossas matas contra as queimadas. Já já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial na TV e na web. Já virou rotina na vida dos brasileiros se deparar com tanta corrupção. Uma pesquisa mostrou que o índice de desconfiança dos brasileiros em relação aos governantes está cada vez maior. Essa situação motivou uma escola a mostrar aos seus alunos a realidade de um julgamento. Investigações, delação, sentenças, mandados de prisão. Nos últimos meses, o brasileiro acompanhou de perto notícias que abalaram o cenário político, escândalos de desvio de verbas e corrupção em quase todas as esferas do governo. Ocorrências em instituições públicas que estremeceram a confiança da maior parte da população. Muito envolvimento em lavagem de dinheiro, muito roubo, tal. Complicado porque está sobrando para a gente pagar a conta. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas revela como está o índice de confiança dos brasileiros em algumas instituições públicas do país. 29% dos entrevistados afirmaram que confiam no Poder Judiciário. 25% confiam na polícia. A Presidência da República ficou com 11%, Congresso Nacional com 10% e apenas 7% dos que participaram da pesquisa disseram que ainda confiam nos partidos políticos. Qual instituição que você acredita mais? Na igreja, né? Em Deus, na igreja, que a gente é. Que o resto, pelo amor de Deus. Acho que sim na polícia, né? Porque é difícil hoje em dia tu achar um político que você acredite em si, entendeu? A desconfiança na classe política e as denúncias de corrupção que levaram a julgamentos e prisões de acusados em operações da Polícia Federal, como Lava Jato, por exemplo, motivaram alunos desse colégio particular de Lorena, interior de São Paulo, a conhecerem melhor como funciona um julgamento. A ideia de criar um júri experimental no colégio foi da professora de redação. Eles estão vendo nos jornais, na internet, os pais falam muito em casa sobre essa questão do que é justo, do que é injusto, de quanto tempo uma pessoa fica presa e, de repente, ela acaba não cumprindo toda a pena. Juíza, jurados, acusação, defesa e a ré. Tudo funciona como um júri de verdade deste julgamento simulatório, vivenciado pelos alunos do 6º ano. A ré é autora de livros Clarice Lispector, representada por Maria Eduarda, de 11 anos. E aqui eu me sinto indignado, pois estamos em um lugar onde não há provas sobre esse crime, não há testemunhas. Obrigado. Eu peço mais uma vez que vocês votem pela condenação da Clarice Lispector por justiça. Onde a senhora estava na hora do crime? Cerca de 20 alunos participaram da simulação de julgamento de Clarice Lispector, acusada de matar peixes de aquário. A história foi tirada do próprio livro da autora, que morreu em 1977. Depois de ouvir a acusação e defesa, o júri vai para a votação. A sentença é anunciada logo depois. Clarice Lispector é condenada pela morte dos animais. O Conselho de Sentença decidiu, por 6 votos a 1, que a ré deve ser condenada.
Esse advogado, especialista em direito público, acompanhou de perto a simulação do julgamento e avaliou o desempenho dos alunos. Foi incrível, foi incrível. A professora conseguiu caminhar bem, direcionar bem os alunos para dar uma exata noção do que é um júri de verdade. Me senti nervoso no começo, mas depois foi me acostumando. Ajuda a gente a aprender, aprendendo assim, fazer as coisas, não só ver um vídeo ou ler um livro ou fazer qualquer coisa, assim, ou assistir alguma coisa, mas legal quando você sente o que a pessoa faz, naquele lugar. Eu queria ser muito advogada, daí a professora escolheu para ser advogada só que de acusação. Foi bastante difícil, até porque a Ré é uma melhor amiga. Eu gostei de saber um pouco sobre a vida da Clarice e saber como é ser condenada. Como é ser condenada? Muito ruim, você fica sob pressão. Você acha que foi uma sentença justa? Sim. Por quê? Porque eles argumentaram muito bem de acordo com o livro. Todos nós temos que pagar por todos os atos. Cada ato tem uma consequência. Então a Clarice pagou por isso. De acordo com o advogado, o momento político atual é importante para que os jovens se informem melhor sobre os últimos acontecimentos. Porque hoje em dia a gente está sendo muito bombardeado por informações de todos os lados. Então é preciso que a pessoa, os jovens, ele precisa do quê? Ele precisa buscar as informações que são corretas para ter a ideia geral do que está acontecendo. Olha, infelizmente as chances de muitos brasileiros desempregados em conseguir trabalho temporário para o Natal estão cada vez menores. Uma pesquisa revelou que 85% dos comerciantes não pretendem contratar mão de obra extra para o fim do ano. Uma pesquisa do SPC Brasil mostra que só 3 em cada 10 comerciantes pretendem investir para o Natal. Ou seja, mais de 75% dos varejistas garantem que não vão fazer investimentos. 4 em cada 10 comerciantes acreditam que as vendas de final de ano serão iguais às do ano passado. E um ano atrás, o país já enfrentava os efeitos da crise econômica. Os que acreditam em vendas mais fracas são 28% dos empresários. Enquanto isso, para 23% deles, o sentimento é de otimismo. A intenção de realizar novas contratações também é pequena. 8 em cada 10 comerciantes não contrataram e nem pretendem contratar mão de obra extra, nem mesmo temporária. Além disso, 1 em cada 10 comerciantes demitiu alguns funcionários nos últimos 3 meses. E mais da metade desses varejistas que demitiram afirma que precisava do funcionário, mas, diante da situação econômica, também precisava reduzir a folha de pagamentos. Isso porque mais de 1/3 dos comerciantes alega que teve faturamento abaixo do esperado nos últimos 3 meses, enquanto que só 8% lucrou mais do que o esperado no período. E a expectativa é de que o movimento não melhore tão cedo. Entre os comerciantes que não devem realizar investimentos no período, a principal razão é justamente a baixa perspectiva de aumento da demanda de clientes. Na média, os empresários projetam uma queda de quase 2% no volume de vendas para o final deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A crise econômica e alguns aplicativos de mensagens instantâneas contribuíram para a queda de contratações de telefonia móvel. É o que mostram os dados da Anatel. E atualmente o Brasil possui a mesma quantidade de linhas que tinha em abril de 2012. Uma queda considerável, já que, de acordo com o IBGE, 80% das casas brasileiras possuem smartphones. De acordo com a Anatel, em agosto o Brasil possuía 252 milhões de linhas móveis, 492 mil a menos que registrado em julho. Na comparação com agosto de 2015, a queda foi de quase 10%. Representantes do setor têm atribuído a queda à crise econômica e os aplicativos de mensagem instantânea. O fenômeno desses aplicativos faz com que usuários que antes tinham 2 ou 3 chips passem a aproveitar promoções diferentes da operadora, passem a ter só uma e usar serviços gratuitos. A Vivo segue como empresa líder no mercado de telefonia móvel. A empresa detém cerca de 29% de todos os acessos móveis. Em seguida, vem a Claro, com pouco mais de 25% das linhas. A TIM, com 25%, e a Oi na 4ª posição, com quase 19% dos acessos móveis. Você fica agora com o plantão da redação.
Melhorou a qualidade do Rio Paraíba. Em nossa região, ele está menos poluído e, com isso, peixes que haviam desaparecido estão voltando para a bacia. As águas estão com mais oxigênio e menos sujeiras. Na região metropolitana do Vale do Paraíba, o índice de esgoto coletado é de 97% e o de tratamento de 98%. E pode chegar ao fim a indecisão em relação ao comando da Prefeitura de Taubaté. Está para ser julgada nesta terça-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral a situação do prefeito afastado Ortiz Júnior, acusado por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2012. Caso a situação não seja favorável, o político poderá recorrer junto ao Supremo Tribunal Federal. Kivia Henning, repórter setorial. Agora vamos ao comentário do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Amigos, o Tribunal Superior Eleitoral não está esperando para ver a coisa acontecer. Determinou o envio de tropas federais para garantir a segurança das eleições no estado do Rio de Janeiro, nas cidades onde vai haver segundo turno. Rio de Janeiro, capital, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Petrópolis, Volta Redonda. Todas terão efetivos militares para evitar que haja algum tipo de manipulação, distúrbio em função das eleições de segundo turno. Absolutamente necessário, porque o próprio calor da campanha eleitoral, no rádio, na TV, os debates, estão indicando que pode haver algum tipo de enfrentamento e a Justiça quer lisura total no processo eleitoral. De parabéns à decisão do ministro Gilmar Mendes. E veja a seguir aqui no Repórter Setorial. Garrafas PETs recicladas ajudam a gerar descontos em conta de luz. Que ideia iluminada, hein? Aguarde um instante, voltamos já.